Jesus. Glórias a Deus. O primeiro corinho que o irmão tocou é caminhando eu vou para Canaã. Como eu tenho orado, pedido graça de Deus, para nós chegarmos em Canaã, temos que passar pelo deserto. E no deserto não é fácil não, irmãos. Deserto não é fácil. No deserto é um calor de 50, 60 graus de dia, à noite é o inverso. 40, 50 graus negativos. Negativos, verdade. Então, irmãos, e os outros, que Deus ele teve misericórdia, que durante o dia mandava uma coluna de nuvem para guiá-los, para orientá-los, e durante a noite uma coluna de fogo. Também para orientar, mas principalmente talvez para aquecê-los. Né? Então Deus sempre providencia algo de bom para o seu povo. Deus nunca desampara o seu povo. Posso escolher qualquer? O 77. Queres deste mundo ser um vencedor? Guarda o contato com teu Salvador. Se você quer ser um vencedor, tem que guardar o contato.
E para a luz brilhar, temos que estar em contato. Se nós chegarmos no interruptor, tirar o contato, apaga a luz. Se nós chegarmos no interruptor, ligarmos, acende a luz brilha. Então, se nós mantermos o contato, temos que constantemente estar em contato com o Salvador, para que a nossa luz possa brilhar. Amém? Número 169. Oi, irmão. 169, longe do Senhor andava. 169. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos amou de uma maneira tal e entregou seu filho para. Agora tem um lado oposto, amados. Como eu tenho comentado sempre. Assim como Deus nos ama, nós temos um inimigo perverso, astuto, um inimigo que quer nos devorar, nos destruir, né?
temos um inimigo que nos odeia. Enquanto Deus nos ama, nós temos um inimigo que nos odeia. Então, amados, estejamos precavidos, estejamos preparados, né? Como fala o apóstolo Paulo em Efésios 6, com as armaduras de Deus. Eu já falei aqui uma vez sobre as armaduras de Deus. Lembra, irmão? Lembra quando eu falei aqui sobre as armaduras de Deus? Primeira palavra que eu trouxe? Sim, foi a primeira palavra. Isso. Então nós temos que estar devidamente preparados, armados, com todas as armaduras de Deus, para que possamos resistir nos dias maus. Né? Porque como Jesus nos ama, nós temos um inimigo que está sempre lançando na nossa frente uma cilada, uma arapuca, um laço para nos apanhar, né? Para pegar. Então, estejamos preparados, amados. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém, Jesus. Maravilhosa palavra. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Maravilha, né? Ficamos muito felizes nesta noite, né? Eu achei até que ia dar menos pessoas. Mas a convocação ali do irmão. Para de pensar assim, quanto mais você pensa, mais O Deus irmão, te o irmão Carlos fez a convocação ali, né, irmão Carlos? Eu vi lá. Vamos lá participar lá de Deus. É isso mesmo. É um ajudando o outro departamento, assim a gente vai estar crescendo, né? Queremos apresentar aqui o nosso pregador, pastor Ney, que vai estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Temos aqui o irmão Odair, né, o diácono Odair, que nos ajuda aqui. O cooperador irmão Reginaldo, o diácono irmão Carlos, que é o líder do Ebenezer, o auxiliar irmão Rogério. O irmão auxiliar faz tudo. Esse aí eu. E muita unidade. Esse aí é benção, né? Também temos ali o nosso irmão que estava cantando nosso hino, o Irmão Levi, presbítero, o diácono, me chamo de missionário. missionário e irmão Levi. Então. Nosso irmão Levi. Mas logo, logo vou chegar pastor. Opa! A promessa é grande, né? Pastor, eu estou sabendo da minha boca. Pode chamar de pastor. A promessa é grande. Então, irmão, É que nós sempre assim, o nome não manda nada, né? O que manda é nós. É verdade. Assim, mas é Deus que coloca assim, não é o nome que vai nos fazer maior ou menor do que alguém. Sim. Então eu sempre digo assim, eu quero ser um servo de Deus. Sim. É verdade. Assim, sempre assim, igualando aos outros, nunca assim, porque é pastor é melhor ou tem alguma diferença, Sim. tem diferença nenhuma. na Eu digo assim, quanto verdade mais, é mais cobrança, né? mais cobrança, mais cobrança. é que eu digo assim, quanto mais cada lugar que nós subimos, Mais tem que descer. É desse jeito. Isso é Deus. Porque muitos que eu, para os 7 anos que eu estou falando de Deus, muitos que só tentaram subir, descer, eles não desceram, eles caíram. Sim. Né? Eles não desceram. Quanto Aí maior. estão caídos e outra coisa, não conseguem se levantar mais. Por quê? Porque deixaram o nome subir, sabe? Quanto mais alto. Não deixaram Deus levar eles. Eles queriam subir sozinhos. Sim. É onde que caíram. É isso aí. Irmãos, eu já quero aproveitar aqui, comentar, né, que vai ter uma segunda-feira que nós vamos estar, os dias que as irmãs estiver fazendo circulação, a gente vai estar vindo junto, fazendo aqui na salinha, e na outra segunda a gente vai estar subindo o monte. Conversei já com a pastora Edilise, talvez, ela vai conversar com as irmãs agora, talvez na próxima segunda-feira eles vão estar subindo o monte junto conosco ali, entendeu? Então, aqueles que sentiram no coração, né, de subir junto conosco ali, nós tivemos experiência, né? Tivemos a última vez agora, estava eu, o Odair, o Rogério, né? Tivemos experiência maravilhosa lá em cima. Foi bênção de Deus, sabe? Foi 3 pessoas. Teve mais? Não, foi nós 3.
Ela estava em 4, né? Aí fiz isso. Mas tava uma benção, assim, irmãos, assim, ó. Assim, o irmão Dinho, ele sentiu um tipo de um perfume, né, irmão Dinho? O irmão Dinho, assim, a experiência que a gente teve, né? De repente, assim, a gente sentiu assim, irmãos, quando nós estávamos na oração, nós sentimos assim, um tipo de uma brisa, sabe? Uma brisa suave, passando assim, não foi coisa tremenda. Então, assim, experiências maravilhosas. E eu convido, né? Você que quer buscar mais de Deus, né? É algo diferente que a gente vai estar fazendo para que Deus venha abençoar, né? A gente observa ali o nosso pastor, o pastor Marcos, ele incentiva muito subir o monte. E a gente sabe assim que, queira ou não queira, irmãos, a gente recebe mais graça de Deus, mais ousadia, porque o monte, o que ele traz? Ele dá mais ousadia para as pessoas, né? Porque lá você pode glorificar mais a Deus, lá é um lugar bem deserto, lá você pode rasgar o teu coração, pode clamar ao Senhor, pode... Então é tremendo, irmãos, é muito, assim, se você não teve essa experiência, na próxima segunda-feira, então nós estaremos ali subindo o monte, mas, irmão, para mim não ficar só nas minhas palavras... Só o horário, então. O horário que nós vamos estar subindo no monte é o 19h30, irmãos. Daí às 8 horas até às 9 horas nós já estamos descendo também. Tá bom? A previsão está dando 9, É. 10. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Mas é benção, tá? E daí nós vamos ver ali com as irmãs ali se elas vão estar subindo junto com... Assim, é melhor ir casal, né? Entre casal, assim que... Eu creio que... Assim, com ordem, né? Com ordem de essência, né? Irmãos, eu quero só ler uma palavra e depois eu vou estar passando ali para o nosso irmão ali, o irmão daí, que vai estar dando a continuação desse círculo de oração. Vamos ler aqui, irmãos, em Êxodo. Eu creio que essa palavra aqui vai falar muito forte, que ontem Deus falou muito forte através desse personagem, que foi Ló, né? Êxodo, capítulo 1, versículo 24. Irmão, perdão, irmão. Gênesis 50. Desculpa aí. Gênesis 50 e 24. Parece que ele foi lá, não. Gênesis 50 a 24. Do 50, 24, do 24 só, tá, irmão? Olha só que palavra maravilhosa. Você lê e medita, né? E disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus... Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então é a promessa, né, de Deus, né? Promessa do servo de Deus, que ele morreu, né? Mas como ele era um servo fiel a Deus, né? Aquelas promessas que Deus fez a José, ele fez para nós também, né? Não é porque ele morreu que vai cessar, né? E Deus ainda nos prometeu coisas grandes, né? E firmes, que nós não sabemos. Né, irmãos? Vou passar aí para o nosso irmão aí. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vou dar um breve testemunho, bem rapidinho. Pelo que a gente sempre pede para Deus, né? A gente busca a presença de Deus, e eu sempre busco pedir para Deus que se tiver, porque muitas vezes a gente acha que a gente não está fazendo a coisa certa, ou que não é o certo o que pede para a gente fazer, só que nem diz o ditado, a gente tem que fazer e entregar na mão de Deus. E eu sempre vinha pedindo a Deus que me desse confirmação se o que estava fazendo estava agradando Ele, eu estava na direção certa, se eu não estava fora. Porque eu falo bem a verdade para os irmãos, eu tenho muito temor a Deus de fazer a coisa errada. Para mim, às vezes, pode ser certo, mas para Deus é errado. Aí eu sempre peço a direção de Deus. E ontem eu já vim orando esses dias, estudos atrás, até o irmão Romualdo comentou sobre o monte. Irmão, olha, foi tremendo
assim, orando ali, assim, sabe, aquele veio tipo uma essência, assim, um perfume que eu nunca senti na vida. Tipo, é uma flor, assim, tipo um cheiro de uma flor, é tipo a mesma coisa quando a pessoa toca numa flor e levanta aquele cheiro, assim, da flor, assim. Eu nunca senti na minha vida um cheiro daquele, igual aquele. Eu fiquei tremendo, aí eu pedindo confirmação se era realmente Deus que estava conosco, se Ele está se agradando do que eu estou fazendo, do que eu estou buscando, tudo. E ontem, na hora do culto, veio a confirmação. Assim que eu ponho os pés na igreja, Deus veio confirmar comigo. Aí eu cumprimentei que meu irmão viu o Manito lá na porta e estava cumprimentando e entregando aqueles papelzinhos. Muita gente diz, esse é um papelzinho simples, não tem nada, que nem muita gente diz, é só uma palavra da Bíblia. Mas irmão, eu peguei, abracei com as duas mãos e me apertei naquele ali. Quando eu entrei ali, eu peguei o papelzinho, eu olhei, li, até guardei ele, abri Salmo 128. Aí eu li, falei, Jesus, o que o Senhor quer dizer com isso? Aí foi aqui, que diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Amém. Aí o que aconteceu? Eu recebi, tá até aqui, guardei tudo. Aí eu recebi, aí eu ficando esperando, falei, Senhor, é a resposta, o Senhor está me dando um sinal, a resposta. E muitos esperam, muitas vezes, por um profeta, uma pessoa vir falar, o que Deus usa o profeta para vir falar com a pessoa. Assim, não. Muitas pessoas não esperam pelo um sinal que Deus dá, um louvor, espera pelo... E no que veio isso daqui, que o pastor Marcos subiu no altar para dar a palavra introdutória, que ele botou Salmo 128, aquele me arrepiei tudo ali, meu. Eu falei, Senhor, obrigado, o Senhor confirmou, é apenas que eu queria. Deixa eu falar que a Marlene também pegou a mesma palavra que tu. Fala, mano. E eu falei, não, Jesus, foi Deus maravilhoso. Eu estava pedindo a resposta de Deus. Mas assim, eu estou fazendo certo, tá difícil, tá. Que nem diz o pastor, eu estava passando uma luta. Graças a Deus, agora já está melhor já, porque não é fácil, gente. Tem vezes que só Deus mesmo para nos fortalecer e manter nós firmes, senão sem nós, sem Deus, não somos nada. E daí veio essa palavra que Deus me deu, do Salmo 128, que eu li ali, e o pastor Marcos confirmou lá. Eu falei, Senhor, obrigado, Pai. Agradeço pela confirmação. Eu recebi, meus irmãos, com as duas mãos ali, aquela confirmação que ele estava, que nem muita gente diz, que ele está no negócio. Não, se é isso, então eu vou continuar. Amém. E é isso, meu testemunho, que tem mais algum irmão que queria dar um testemunho, dar uma palavra. Meus irmãos, no Rinaldo. Tá, glória. Então vamos passar para a palavra. Pastor. Dá tempo para Pastor Vonei. Demorei. Palavras. Tem uma hora para pegar ele. Tá, glória. Deus é maravilhoso. Não importa os minutos, as horas, o que importa é a palavra. Palavra. Não, Carlos. Eu queria falar 2 horas e não falo nada do que Isso é 2 horas. Tem que falar que Deus coloca nos corações, se é 5 minutos é 10 é 10 e é desse jeito. Deixa eu dar Tem que entender o que Deus quer, não é o que nós queremos. Amém. Não é assim. Vamos orar para o pastor. Senhor Sim, meu Deus. Aleluia! Oh, Deus, que maravilha. Que vai sair daqui identificado. Senhor. A tua palavra, Senhor, já tem cheiro do pecado no coração dele. Vem cheiro da tua graça. Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que tu vai falar conosco profundamente. Amém. Amém. Pela graça, vai ficar aqui da tua presença. Obrigado, Senhor. Deus, Pai, que o teu Espírito Santo venha sobre nós que estamos aqui, Pai. Estamos aqui, Pai, porque nós te amamos. Estamos aqui, Pai, mesmo sendo pai, sendo fraco, Pai. Nós estamos aqui te buscando, Papai querido, porque nós queremos, Pai, a vitória, Pai. Nós queremos, Pai, é a salvação, Pai. Esse é o nosso objetivo. Verdade, Jesus. Eu te agradeço por esse momento, Pai. Obrigado. Amém, Jesus.
Irmãos, a palavra que Deus tem colocado já há alguns dias no meu coração é em Mateus capítulo 13, versículo 31. Mateus capítulo 13, versículo 31. Todos acharam? Então a palavra do Senhor diz assim, que diz, a parábola do grão de mostarda, né? Então essa palavra diz assim, né? Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior planta e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Pode sentar-se. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Glória, 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 glória. Louvado é o teu nome, Jesus. Glória, glória, graças. Louvado é o teu nome, Jesus. Toda honra, Pai. Então nós vemos aqui, né? A parábola do grão de mostarda. O que essa palavra quer nos dizer? Quer dizer o que quando nós aceitamos Jesus, quando nós deixamos Jesus plantar aquela semente, aquela sementinha de mostarda no nosso coração, nós renunciamos o mundo, aquela sementinha começa a crescer dentro de nós, né? Vocês podem ver, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, né? Então nós vamos lá na frente, aceitamos Jesus. Essa hora que Deus colocou uma semente no nosso coração. A hora que Deus plantou uma semente. O que Deus quer? Quer que nós nos tornamos mais lá na frente uma árvore, né? Uma planta, uma das maiores plantas, mas não para nós aqui, é para Ele, para que Ele nos veja como planta. Então, irmão, aquela sementinha começa a crescer dentro de nós. E com o passar do tempo, vai crescendo, vai se formando uma árvore cheia de ramos. Glória a Deus. Aquela sementinha criou raízes profundas, cresceu formando um tronco robusto, aonde veio os ramos fortes para acolher as aves do céu. Então, irmãos, aqui fala, né, que aquela árvore era tão pequenininha, né? O grão de mostarda, ela é uma das menores sementes das árvores. Mas fluindo com o tempo se tornou uma árvore enorme, né? Uma das maiores plantas onde acolhia as aves do céu. E assim somos nós, né? Aqui na terra. Nós somos a árvore. Começamos como semente na presença de Deus, né? Aceitamos Jesus. Aí onde que começa a hora que nós começamos a renunciar ao mundo, começamos a obediência, nós vamos crescendo, irmão. Para que esta palavra, mas essa parábola fala de nós, que nós somos a semente, né? Aquela semente, irmão, que começa a frutificar na presença de Deus, que começa a se colocar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Nós somos a árvore
a semente que vai gerar uma árvore. E que lá na frente vai acolher. Mas lá na frente, irmãos, nós nos colocamos pensando, nós vamos ser aquela árvore cheia de frutos, cheia de ramos, onde nós vamos acolher as aves do céu, quer dizer o quê? Nós vamos acolher os nossos irmãos caídos. Nós vamos ser aquela árvore para servir de apoio. Muitas vezes, nós vamos ser aquela árvore que com os nossos ramos, nós vamos acolher aquele que está caído, aquele que está doente, aquele que está cansado. Aleluia, Jesus. Nós vamos servir de apoio para aquelas pessoas que não acharam um lugar para pousar ainda, irmão. Que ainda estão no mundo. Não tem parada, não tem sossego, não tem solução. Muitos estão na droga, na prostituição, estão no pecado, irmão. E muitas vezes nós vamos ser aquele auxílio, aquela árvore que vai auxiliar. Eles vão olhar para nós, e vão olhar para nós de uma outra maneira. Eles vão olhar para nós e vão ver que há algo diferente em nós. Porque nós somos aquela árvore na presença de Deus. Glória a Deus. Nós vamos estender os nossos braços, né? Àqueles que estão caídos, com um abraço, um pouco de carinho, demonstrando o amor verdadeiro, sendo fiel a Deus. Isso eles vão ver em nós, eles vão precisar do nosso apoio. Nós vamos ser aquela árvore que vai acolher, onde eles vão chegar perto de nós, né? Eles vão precisar de uma palavra, muitas vezes de uma ajuda. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser sempre o menor das sementes. Porque aqui na terra, nós sempre temos que ser a menor semente. Nós temos que andar no meio do mundo, nunca sendo uma semente para querer aparecer no meio dos outros. Nós temos que ser a menor semente, aquela semente que aonde ela passa, amém, ela deixa raízes, ela deixa frutos para aqueles que estão necessitados. Aleluia, né? Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser aqui a menor das sementes aqui na terra, na humildade, nunca menosprezar o nosso irmão. Muitas vezes, porque ele tem menos condições do que eu, muitas vezes eu vou menosprezar, né? É ali que eu tenho que chegar. É onde tem um necessitado, onde tem um, muitas vezes, às vezes, que está precisando. Muitas vezes nós temos que olhamos e passamos, temos que olhar, meditar, Senhor, é meu irmão, Senhor, eu tenho que ajudar, Senhor. E é dessa forma que Deus, dessa maneira nós vamos crescer, nós vamos ser a maior planta na presença de Deus, né? Maravilhoso Senhor. O nosso irmão muitas vezes precisa de uma atenção. Muitas vezes nós temos que dar atenção aos necessitados. Muitas vezes tem pessoas que estão precisando até de uma palavra, um abraço, uma necessidade, um abraço, às vezes nem é nosso, do Espírito Santo que vem. Porque não é eu que vivo em Cristo, é Cristo que vive em mim. Então o Espírito Santo é que habita em mim. Muitas vezes, na dentro da igreja, muitas pessoas precisam de um abraço. Às vezes coloca uma pessoa que é o abraço do Espírito Santo. Muitas vezes é esse tipo de árvore que Deus quer em nós. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Fazer a boa obra com amor. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser referência. Nós temos que ser aquela semente diferenciada. Aquela semente que aonde passa, todo mundo vê assim, meu, tem algo diferente, né? Não é para a minha glória, não é para... A glória é para Deus. Verdade. Mas isso vai servir muitas vezes, só quando eles veem a gente, vai mudar algo neles. Eles vão começar a olhar, por que ele é assim? Muitos vão ficar curiosos, querem saber, vão chegar naquela árvore, para saber por que tem algo diferente, por que tem algo diferente. Veja aquela mulher que aquele homem passava todo dia na frente da casa, que ela falou assim, ó, que ela fez um quarto para ele, porque ali era para ver ele passava todo dia, ela via que ele era diferente. Eliseu. O profeta Eliseu. Então assim, nós... Esse é o homem de Deus, ela falou para o marido. Isso, esse é o homem de Deus.
Ele não falou nada, ele só passou. Mas ela viu algo diferente nele. Então é isso que nós temos. Essa é a árvore que Deus quer de nós, né? Essa é aquela semente que vai passar no meio assim, e as pessoas vão ver, pô, aquele cara lá é diferente. Eu vou procurar saber o que ele tem de diferente. E é onde que daí que Deus vem fazendo a obra. Glórias Então, a Deus. é dessa forma que nós temos que agir, né? Você vê assim, ó, nós temos que ser aquela semente diferenciada, assim como a semente de mostarda, sendo a menor das sementes, se tornou a maior das plantas, né? Então é assim, tu vê, ninguém fosse que olhasse, ninguém dava valor para a semente, uma coisa tão pequenininha, né? Mas ela se tornou uma planta, não aqui na terra, não aqui no mundo, aqui ela sempre se tornou pequena, mas os olhos espirituais, os olhos de Deus, ela foi a maior planta, que ela aninhava os passos, sabe, do céu ia fazer ninho, né? Tantas plantas que tinha. Glória a Deus. Mas foi a menor semente que deu, que acolheu as aves do céu. Né? Então é esse que Deus quer de nós aqui na terra, que nós sejamos aqui a menor semente, mas a maior planta na presença de Deus. Aleluia, Jesus, assim, ó. Nós vamos ser a árvore do amor, da paz, da esperança, para aqueles que estão caídos, aqueles que não têm mais esperança. Aquela árvore se tornou referência, se tornou um abrigo, que até as aves faziam seus ninhos. Você imagina que ela era tão confortável, ou se sentia acolhido, que fazia seus ninhos. E assim vamos ser nós. Muitos vão querer se acolher debaixo perto de nós, porque eles vão sentir a presença de Deus. Isso eu já vi várias vezes assim, ó, aqui na igreja, eu vi várias vezes. Tem pessoas que ela passa por você sente a presença do Espírito Santo. Então isso você vê assim, é a presença de Deus. Mesmo eu pedi oração, né? Eu pedi oração para o pastor. Né? Claro. Claro, mas por que a pessoa ela vem pedir oração não é só para mim, para qualquer um. Porque ela sentiu algo diferente, ela viu que ali tem a presença de Deus. Então essa é a árvore que Deus quer de nós aqui, que nós sejamos aqui na terra. Né? E aqui nós temos que nós temos que trazer a paz, a esperança, aqueles que estão caídos, aqueles que não têm mais esperança. Aquela árvore se tornou referência, se tornou um abrigo, que até as aves faziam seus ninhos nos seus ramos. Mas para que isso aconteça, nós temos que reconhecer, nós temos que ser a menor semente. Eu tenho que ser sempre o menor de todos entre os homens, para que eu possa crescer na presença de Deus. Enquanto eu sempre digo assim, eu tenho muito cuidado assim, ó, sempre peço a Deus as minhas orações, que Deus nunca deixe subir o meu ego. Porque do momento que eu começar a deixar o meu ego tomar conta de mim, o Espírito Santo, eu estou me afastando do Espírito Santo. Então nós temos que ser sempre assim, muitas vezes você vai ter que ser até duro nas palavras, mas sempre na presença de Deus, que essa palavra venha do Senhor. Né? Porque muitas vezes, eu já vi assim, muitas vezes você tem que falar algo, mas quando a palavra vem de Deus, é direcionada por Deus, ela não tem contenda. A pessoa pode, no momento, ficar duvidando, depois ela vai refletir sobre aquela palavra. Agora, se eu falar de mim, a pessoa se revolta na mesma hora. E quando a palavra você vem com a direção de Deus, a pessoa pode não entender, ela pode até não aceitar, mas ela não se levanta. Ela fica meditando aquilo ali, porque tem algo assim diferente naquela palavra, que é o Espírito Santo que está à frente disso. Né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. glória a Deus. Glória a Jesus. E aí eu tenho esses dias atrás nós tivemos assim, uma experiência que foi assim, foi muito assim, sabe, foi muito prazeroso, sabe. Nós fomos, tinha um casal lá dentro, você sabe, um coitadinho, não tem,
é descabeçado, mas ele é um coitadinho de boa, não é de mexer em nada assim. E saíram, foram-se embora e voltaram, o homem arrumou uma casinha pra ele lá, mas não tinha nada dentro de casa assim, não tinham comida, não tinham roupa, não tinham nada. E ele assim, conheci há muitos anos, assim. Daí o meu filho já estava lá, o meu filho falou, daí nós fomos lá, eu com a minha esposa, ele falou, levamos roupa, levei uma cesta básica, que foi pegado daquele dinheiro, levaram lá para eles. Nós chegamos lá, conversamos com eles, meus aceitaram assim, muito alegre, uma alegria assim, né? Daí algo assim que eu achei muito interessante, né, que ele não tinha nada. Mas ele ficou tão alegre assim, ele já me conhece, uma vez eu já dei até levei um vídeo daquele guiné para picar de copo, uma vez eu já curei ele, ele foi picar de copo 2 vezes, e 2 vezes já tinha, uma vez eu já curei ele com isso aí, então uns anos atrás. E aí quando foi, daí eu fui lá, levei um vídeo daquele tamanho para ele, que ele mora lá dentro, lá, o Ivo, conhece, né? Aí peguei, dei uma roupa, cesta básica, ficaram faceiro, daí ele disse assim, mas eu quero te dar um presente. Sabe, eu achei assim, cara, olha o desejo dele, eu vou comprar uma coca para te dar de presente. Olha só, né? Assim, a simplicidade, assim, ó, o coração dele, assim, ó. Então, assim, sabe, a alegria dele, assim, ó, que ele sentiu no coração de me dar um presente, uma coca, né? Dizer, que presente. Mas assim, sabe, aquilo me deixou tão alegre, assim, porque você viu, assim, sabe, a alegria dele, o coração que ele tinha aqui. Ele não tinha nada. Mas assim, ele queria gratidão, uma forma de retribuir aquilo que a gente fez por ele, assim, é isso que eu digo, é gratidão. Então para você ver a pessoa. E muitas vezes tem pessoas que têm poder de fazer as coisas, né? Tinha poder e não faz. E muitos, quando eu digo assim, então por isso esses necessitados que nós temos que procurar muitas vezes, assim, ó, às vezes dar atenção aos necessitados. Meu, ele ficou assim tão alegre, assim, sabe, que aquilo, a mulher também, nós viemos pregar assim, sabe, que sai com aí uma das coisas assim. Tu foi para abençoar e foi um dia assim, assim, não. Foi abençoar e só aquilo, quando ele falou que queria dar um presente, aquilo foi sabe, foi o presente maior do dia, assim, porque a gente via, assim, a sinceridade dele, sabe, a humildade dele, assim, então, assim, tem tantas pessoas, assim, que a gente pode ajudar lá. Agora, no parque, tem bastante roupa que foi daqui, nós vamos levar lá dentro, lá por Radinha Tuna, tem muita gente pobre, sempre ela lá, já levou esse trabalho para lá, tá. Você vai lá, assim, você vê a alegria dele assim, você diz, não, sabe, lá tem um casal lá que eles têm 8 filhos, são tudo casados, mas tudo em volta, assim, ali assim, eu conheço há anos, assim, são bem pobres, 5 deles foram picados de cobra, 5 filhos. Um até tem a perna seca, assim, sabe? Então já tu fica assim, tipo quase aleijado, ele anda tudo mais assim, gritador, assim. Então, assim, nós fomos lá, daí assim, fomos lá, levei uma cesta básica, daí quando nós chegamos assim, havia anos, fazia uns anos que eu não via mais dele, fomos lá, quando eu via assim, meu, essa mulher saiu numa alegria dele, meu Deus do céu, ontem eu vim aqui, a minha filha estava aqui em casa. Aí o outro filho que morava do lado lá, pediu, o último trio que ela tinha, ela deu pro filho dela e ela estava sem tempo de pôr, ela deu o que ela tinha pro filho. Daí veio a outra filha dela ali, daí disse, pô, a mãe foi dar o último trio que a mãe tinha, agora como é que fazer pão? Ela disse assim, eu sirvo um Deus que vai me trazer, vai me dar em dobro. Ela falou, daqui a pouco chegamos na hora que a cesta básica. Essa mulher saiu dela, chamou a filha dela, filha, eu não falei pra ti que Deus é assim. Eles são, acho que é da. Não é. Não sei que eu penso que é assim. Mas, sabe, aí eles foram lá, fez café, pra nós assim, eles são muito queridos, assim, sabe? Mas eu vi a alegria, tu vê, ela tinha o último que ela tinha. Ela deu pro filho, ela ficou sem para servir o filho, né? Então é isso que eu digo assim, isso ali é coração, né? Coração bom. E daí ela falou, lá, você quer se acabar, veio foi aqui. Deram um pacote de 5 kg de farinha, que eles falam de farinha, pensa numa farinha. Ela pegou o pacote daquele e deu para nós, fica a maior alegria para nós, assim, pensa numa farinha gostosa. Então assim, ó, tu vê, o que ela tinha pouca coisa, mas deu a farinha, ela retribuiu, dando farinha, alguma coisa assim, tinha que trazer de volta, assim, isso é gratidão. Então, sabe, é muito bom, sabe, é a melhor coisa que você tem, você procurar esses lugares assim das pessoas necessidades. Você ir lá e levar, que você vê a necessidade da pessoa. Tem muitos que vêm aqui, ó, tem muitos que vêm aqui pedir, ó.
E eu digo assim, até mesmo era assim, eu para mim entregar a pessoa assim, porque a gente vê, eu quero ir na casa ver a necessidade. E tem muitos que só não querem trabalhar, só querem fazendo arte e só vêm pedir. Então esse que eu acho errado. Então, assim, uma vez até eu falei com o Odete que eu ia cuidar da ação social, mas para mim lá é muito longe, então não tem, porque que nem eu tenho trabalho lá, eu também tenho que ter ordens para cumprir, então não dá. Eu digo mais assim, se Deus unir, eu colocar aqui, que dê certo, eu quero fazer isso aí. Só que assim, as coisas têm que ser com ordem. A pessoa você vai, então assim, eu vou vir na sua casa, ver as suas necessidades e ver como é que é, né? O porquê que está nessa necessidade. Porque, porque a Bíblia manda assim, nós temos que ajudar o necessitado. Agora não o malandro, não o vadio. Primeira coisa, já que o senhor chegou, eu não ia chegar no senhor, permite fazer cesta básica. Olhar a cesta básica, beleza, vamos dar uma cesta básica, vamos lá na casa, que o senhor falou. Vamos lá ver quantos tem lá. Tem alguém doente ou estão todo mundo invadido? É isso. Eu usei a palavra bem correta. Fazer uma triagem, fazer uma triagem. Uma cesta básica e volta para trabalhar. Se não quiser trabalhar, não vai mais. Ou muitas vezes tem criança necessitada, supor o que ganha não dá para suprir, tudo assim. Então você tem que ver a necessidade. Então que lá nós vimos lá dentro a necessidade deles. Então isso é prazeroso quando você faz as coisas, você fica aproveitado. Porque muitas roupas, tem gente aí que pega roupa de monte, chega lá, usa no lado, deixa apodrecer lá tudo lá e só fica pedindo roupa assim, ó. Então tudo isso aí, assim, na ação social tem que ser assim, bem detalhado, assim, todas as coisas assim, tem que ser visto assim, porque diz a Bíblia que devemos ajudar os necessitados. Verdade. Então, irmão, como eu disse, mas tudo isso aí, isso aí só nos dá prazer em fazer a obra de Deus, isso, né? E assim, nós temos que ser um exemplo. Para onde nós colocamos a planta dos nossos pés, ali estará a semente preciosa, gerando frutos. As pessoas vão olhar para nós, vão ver o brilho do Espírito Santo, vão sentir a presença do Espírito Santo. Nós vamos ser um auxílio para aquelas pessoas, um apoio. É que nem lá, foi um auxílio, né? Cesta básica, o remédio que precisava, a roupa, então a gente deu um auxílio, mas eles estão lá, estão trabalhando, que eles vieram não nada, mas ele é um homenzinho assim, tem dificuldade, mas ele é um cara que trabalhador, se esforça, então esse alega a gente ajudar, porque a gente vê que ele também é necessitado, né? E muitas vezes nós vamos ser, não pode falar. Posso falar? Sim, nós estamos Gálatas 6, 10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Agora vem, vírgula, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós temos que ajudar a todos. Isso. Nós vamos dar primeiro os nossos irmãos. Isso. A igreja necessitada, a igreja domésticos da fé. Façamos bem a todos, mas Sim. Primeiro, Sim, que nem aquele lá. dar prioridade. Eu vejo, não sei se é o meu professor, do médico da fé, eu vejo aqueles que são cristãos. Não importa se é na minha congregação, se é na Deus Amor, o cristão é assim, doméstico da fé. Doméstico da fé, eu, na minha entender assim, é o que está na presença de Deus. Então é assim, que lá são todos são evangélicos. Então é que nem o senhor falou, a palavra certinha que nem o senhor falou ali. Porque assim, primeiro os da fé, que nós então, eu sei que eu estava fazendo o bem a todos, é que o senhor falou. Mas primeiro domésticos da fé. Isso até está na Bíblia, né? Então, irmãos, E aqui assim, essa planta, supor, nós vamos ser aquela planta de apoio, vamos ser aquela planta que vai fazer a sombra para aqueles que estão no deserto, debaixo do sol escaldante, irmão, que estão calejados, muitas vezes cansados, oprimidos, irmão. Nós vamos ser aquela árvore que vai trazer o descanso para aquelas pessoas. Nós vamos ser uma sombra de alívio, uma calma para aquelas pessoas que estão necessitadas. Essa é o grão de mostarda, mas tudo isso aí da onde que vem? Pela nossa fé, né? Porque se nós não tivermos fé,
não adianta de nada. Então nós vamos ser, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós já vamos fazer uma obra muito grande para Deus, né? Porque, assim, muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes é complicado as coisas, né? Mas como eu digo assim, se nós tivermos a fé de um grão de mostarda, é o que precisa para nós andar no meio desse mundo perverso que está por aí. E deixar, né, uma boa semente para outros que venham, também possam te acolher, né? E diz aqui, em Salmo, né, que o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz em verdes pastos, guia-me imensamente nas tranquilas águas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, assim, muitas vezes nós vamos ser aqui, nós vamos ser aquelas águas tranquilas que eles vão precisar, né? Vão ser eles vão sair daquele deserto escaldante e vão andar por verdes campos, né? Debaixo da sombra do Onipotente, né? Então, meus irmãos, eu vejo assim, essa palavra do grão de mostarda, ela nos mostra assim, que nós temos que ser pequenos, né? Aqui na presença de Deus nós temos que ser sempre pequenos, porque na verdade nós não somos nada na presença de Deus, né? Mas a nossa fé, o nosso amor, né, ao próximo é que vai um dia nos levar lá no céu. E Deus, neste momento, está lá nos olhando. Está nos olhando como árvores, né? Então aqui, que nós possamos ser essa planta. Nós possamos ser essa árvore cheia de, trazendo sombra, trazendo alívio para nossos irmãos. Porque a gente olhando para o mundo está difícil, irmão. As coisas estão mais difíceis. Ninguém mais quer a presença de Deus. A gente vê assim o povo esfriando cada dia mais, cara. Então, e nós temos que permanecer, né? Nós não podemos se juntar a eles, nós temos que permanecer. Se juntar a eles, nós vamos esfriar. Temos que ser aquela semente que mesmo pequena, mas vai alcançar o reino dos céus. Então essa era a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, irmão. Eu digo assim, Amém. Eu não sou de palavras muito longas, assim, sabe? Assim, eu faço assim, o que Deus coloca no meu coração, né? Porque assim, nós temos que ser verdadeiro com Deus. Não adianta eu ficar repetindo e enrolando algo que não se agrada. Então nós temos que ser, assim nós temos que ser, palavras curtas, mas tem que ser objetivo, né? E passar a mensagem, né? Passou a mensagem, assim, tem pessoas que têm, assim, tem a capacidade, né? Mas eu, assim, cada um, Deus nos coloca no mundo da forma dele. E outra coisa, assim, Deus me colocou assim no mundo, Ele nunca vai tirar de mim essa característica que Deus me colocou no mundo. Porque esse é o dom que Deus me deu desde assim, toda a vida foi rápido assim para fazer as coisas dele, o trabalho todo assim, assim. Então assim, em Deus, nas palavras assim, também não só significar. É que é muito, fica aí que vocês orando. Eu oro toda hora, vai 4, 5 horas, eu oro toda madrugada. Mas às vezes é 15, é 20, é 30, isso depende do que Deus que manda. Mas assim, não, eu tenho que orar, mas eu tenho que orar. Não, eu tenho que orar, eu tenho que fazer a minha oração, a hora que eu fiz a minha oração para Deus. E que Deus, eu sei que Deus vai receber a minha oração. Eu faço aquilo que está no meu coração. Né? Não adianta eu ficar repetindo, porque pode vir horário, né? Eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim, aquilo, eu sempre fui dessa forma assim, eu faço o que o meu coração manda. Se o meu coração diz que não adianta que eu não faço. Porque daí não é eu vou fazer por obrigação, não vou fazer por amor. Então assim, eu digo assim, tudo que nós fizemos assim para Deus, nós temos que fazer assim de acordo com o nosso coração. Verdade. Muitas vezes, pastor, mas eu vou fazer por fazer. Não faço. E eu não faço. Muitas vezes o pastor diz, a vez que era para ir para a igreja, eu falo assim, não, eu não vou.
quiser não precisar, pastor, não, eu não vou, porque o meu coração, eu não vou contra o meu coração. Eu quero dizer que não é para fazer, eu não vou fazer. Porque aí eu estou indo contra a mim mesmo. Então eu tenho que ir de acordo. Está aqui a palavra que diz aqui, assim, sim ou não, né? Então não adianta eu querer fazer para agradar as pessoas. Eu tenho que fazer, eu posso fazer para te agradar. Quando Deus disser não, vai fazer, eu vou fazer. Agora se Deus disser não, é assim, muitas vezes assim, eu tenho pessoas que dão as coisas, mas eu dei as coisas para aquele cara, não sei o que, não cuidou. E eu sei assim, eu sei se eu vou dar uma coisa para ele, depois está na mão dele, não é mais meu. Se ele quiser jogar fora, o problema é dele, não é mais meu. Eu fiz a minha parte para ele. Então, eu sempre digo assim, eu sempre quis ser sincero naquilo que nós temos. E para Deus mais ainda. Para Deus, nós temos que fazer com amor, com alegria, com temor a Deus. E quando assim, e outra coisa, eu sempre digo assim, nós temos que ir ao passo do boi. Porque muita gente quer pegar isso, aqui, depois não dá conta de nada. Assim. Eu sei das minhas condições, eu sei dos meus limites, então eu sei a obra que eu tenho com Deus, então assim, eu vou sempre tentar melhorar, mas eu não posso, assim, querer passar por cima à frente de Deus. Eu tenho que sempre ir de acordo com aquilo que Deus terminou para mim, que tudo tem um tempo. Tem tempo, diz a Bíblia, nós temos tempo para todas as coisas. Né? Então nós temos tempo, assim, nós temos tempo de aprendizado. Então eu tenho que ir devagarinho, porque eu estou aprendendo. Né? Então, não adianta eu querer fazer as coisas, porque eu vou errar se eu não estou capacitado para fazer aquilo, não adianta eu querer fazer. Muitas coisas que eu vi assim que acontece aqui dentro, de pessoas que vão querer fazer, mas depois não permanece por quê? Porque não estava no tempo, talvez. Né? Porque às vezes querem fazer. Às vezes até. Para agradar, muitas vezes, né, o homem não a Deus, né? Isso, mas assim, às vezes até assim, eles até acham que estão agradando a Deus. Mas não estão. E não é. Às vezes a própria pessoa, ela é. Porque assim, nós somos falhos. Então ela acha, não, eu vou fazer aquilo porque acha que está bem para Deus, mas não é. Às vezes, se você fizer, supor, uma função só que você tiver, você cuidar daquela, é o suficiente. Né? Porque Deus, assim, Deus deu até que é a parábola dos talentos. Deus deu uma vez um talento para mim, deu 5 para ti, deu 10 para ele, assim. Né? Então, se Ele te deu 10 talentos, é porque Deus sabe que tu tem condições de cuidar dos 10 talentos. Se Deus me deu só um, porque Deus sabe que eu só tenho condições de um. Deus não vai me dar o fardo que eu não posso carregar. Então é assim, é dessa forma. Nós temos que ter muito cuidado. Eu disse, nós temos que ter muito cuidado na obra de Deus, porque a obra de Deus não é o homem, é Deus. Então assim, eu vejo coisas assim, depois a pessoa lá na frente, quem que a maioria depois não permanece, aí começa as coisas a dar tudo errado, por causa disso, porque assim, às vezes, não dá o tempo, não deixa o Espírito Santo trabalhar. Assim, quem comanda a minha vida é o Espírito Santo. Por isso, e outra coisa, para isso acontecer, você tem que se manter em oração. Se você não se mantém em oração, o Espírito Santo não te responde. Verdade. Porque assim, eu vejo por mim, e há tempos atrás, Deus falou um dia aqui, mandou um profeta dizer que Deus ia me dar visões em sonho. Mas assim, eu não fiquei assim, eu quero, não. Eu continuei orando, como sempre, oro toda madrugada, 12h30, 3 horas por aí, sempre levando. Eu não consigo passar uma noite, aquilo, eu não consigo passar aquela hora, o Espírito Santo me acorda. Às vezes meu acordo, você está meio dormindo assim, meu acordo você parece que dá aquele negócio assim, eu tenho que levantar, aí eu vou lá, eu posso sair daqui 11 horas, meia-noite, 1 hora para chegar em casa, 3 horas, aí orar. E Deus tem me mostrado, Deus tem me dado sonhos, visão, e todo sonho que eu trago tem que ser cumprido. Então eu estou em oração, tem algo, assim sabe, tem algo, um negócio não é pequeno, não, é algo grande. E Deus tem me mostrado, tá? Deus me mostrou, me deu até o nome, sabe? E sim, e às vezes você não quer acreditar naquilo, sabe? E às vezes você tem que dar uma de Tomé. Às vezes eu não vou te mostrar para te mostrar que é eu. Porque às vezes você fica ali, será que é, será que não é? Então é assim. Então tem coisas acontecendo e eu estou pedindo oração para Deus mostrar. E Deus tem me mostrado já há muito tempo assim. Eu estou orando e Deus mostrando. Assim.
Sim, só que assim, eu estou em silêncio, tempo eu certo. tenho que esperar o tempo do Espírito Santo. E eu estou orando e esse tempo está chegando. E eu sei que tem coisas às vezes que muitos não vão aceitar, mas assim, as pessoas falam comigo que não é para mim compartilhar do que onde Deus não está. Onde Deus não está fazendo a obra da maneira dele, porque estão fazendo, mas não é do jeito dele. E não é para me compartilhar com o que está errado. E isso eu tenho peço assim, toda a vida eu pedi, Senhor, eu pedi só me dê a direção. Quando abrir a igreja, meu profeta disse assim, ó, Deus está te dando visão de águia. E eu percebo isso. Assim, tem coisa assim, que eu começo a sonho e peço, Senhor, que o Senhor me dê visão de águia. Nunca deixe que eu caia no laço do passarinheiro, no laço do inimigo. O Senhor me mostre lá na frente, para que eu não caia, porque o inimigo, ele só arma o laço. Mas nós é que vamos cair no laço. Ele não vai me laçar, ele arma o laço lá. Aí eu com a bombeira vou lá e caio. Então assim, eu sempre pedi essa visão de águia, Deus tem me dado essa visão de águia e tem me dado isso aqui. Então tem muitas coisas assim que eu vejo, assim, e eu não falo nada, mas Deus mostra. É uma coisa que eu sempre penso, o Senhor me mostre aonde é o rio. E o Senhor, e eu só vou, no dia que precisar falar, que o Senhor vá à frente, que não seja eu, que o Senhor sempre esteja à frente, que o teu Espírito Santo esteja à frente. A hora que eu tiver abrir a minha boca para falar, é o Senhor que está falando por mim, não sou eu. Então assim, sabe? Então é assim, e Deus tem feito assim, na parte, uma coisa onde Deus trabalhou muito na minha vida, assim, foi na parte financeira. Porque eu sempre digo assim, eu nunca tive intenção de ficar rico, mas assim, a gente ter assim, para viver bem assim, ter assim, para poder sempre ajudar um outro do que ser ajudado, né? Sempre ter assim, quando precisa assim, porque assim, eu sempre digo assim, ó, não adianta assim, eu queria vir aqui na igreja, aqui dá 10 mil reais, e depois não dá mais, não adianta. Eu tenho que estar sempre um pouquinho, mas estar sempre ali, ó. Sempre ajudando. Portanto, assim, ó, que desde que abri a igreja, eu nunca passei um culto sem devolver o dízimo, porque assim, o dízimo dízimo pega. O dízimo é a fidelidade com Deus e oferta de coração. Mas Deus sempre colocou no meu coração e sempre disse assim, eu sempre coloque algo no meu rosto que eu possa ter algo para colocar, para ofertar na minha casa. E eu lembro tão certo assim, eu fui lá quando era na outra igreja, um dia eu troquei de calça, depois outra calça, esqueci o dinheiro naquela calça, não trouxe. Aí eu estava lá, mas eu nem estava, nem previsto, eu estava daí sentado lá na cadeira, aí nós chegamos na hora da oferta. Daí eu pensei, Senhor, o senhor não quer que eu oferte hoje, porque o senhor esqueceu de me fazer lembrar de tirar o dinheiro da conta e botar na outra, mas veja como é que as coisas de Deus. Aí daqui a pouco o pastor me chamou lá na frente. Eu pensei que ele tinha que era para me dar água para ele, né? Ele pegou o dinheiro assim na minha mão e falou assim, é para te ofertar. Eu fiquei, olha só, que Deus sabia do meu coração que eu queria ofertar, mas Deus esquecia de dizer não é por... E a mesma quantia, porque assim, eu sempre tenho no meu coração, eu tenho uma quantia que eu gosto de ofertar, aquela quantia assim, sabe? Não é nem muito nem pouco assim, mas assim, que Deus me dá condições assim, para assim. E aquela mesma quantia que eu sempre colocava foi o que Deus colocou. E ele não falou nada, é para ti. Então assim, aí eu vi como Deus, a gente achar que Deus não está vendo tudo, Deus não está... E Deus sabia do meu coração que eu queria, mas eu tinha esquecido. Mas Deus foi lá e mandou, disse, não, ele não vai deixar de ofertar, foi por causa disso. Então assim, foi coisa. E nos dízimos, Deus fez milagre na minha vida sobre dízimo. Você vê, eu acho que eu já contei uma vez para você, que eu tinha 2 vacas e uma novilha. E estava tirando leite, mas estava muito trabalhoso para mim, sabe? Mas eu vou vender a vaca. E coloquei em oração também. E um dia eu fiz a promessa, porque eu sempre vim endividado. E um dia lá no começo eu fiz a promessa com Deus que tudo que Ele me abençoasse, eu ia devolver o dízimo. Olha lá, eu passei, assim mesmo eu passei, ó, veja como é que as coisas, eu passei 1 ano no deserto. Sem dinheiro, sem nada. Depois que eu conversei com Deus. Então por isso que eu disse assim, a vez eu converso hoje, amanhã eu já quero. Então eu passei 1 ano assim no deserto ainda.
Aí quando chegou, foi no começo do ano que eu fiz isso aí, quando chegou no final de ano, era final de ano. Daí eu disse, eu queria comprar presente para a mulher, não tinha nada, faltava uma semana, 2 antes do Natal. Eu disse, senhor, eu queria, mas não tinha nem um centavo, não queria comprar mesmo um presentinho assim, né? Daí eu disse, senhor, se o senhor me abrir as portas, que eu posso, que o que eu ganhava não era o suficiente, porque eu tinha uma pressão muito alta para pagar no carro. Se o senhor me abrir as portas, de tudo que o senhor me abençoar, eu vou devolver disso. Fiz um propósito na semana. Daí na outra já na caminho, acho que na segunda, na quarta-feira eu estava lá embaixo, trabalhando lá embaixo, e chegou um cara lá, que caminhonete é. Chegou lá e disse, ó, que tu foi fazer um emprego para mim. Quando ele falou aquilo, daí ele disse assim, ó, daí ele foi lá, isso era na quarta-feira. Daí ele disse assim, eu quero passar o veneno lá na área, lá de Cufinha lá, e daí não quer ir lá. Ele lá me deu o preço por móvel, tudo assim, né? Daí ele achou que ia começar segunda-feira, não, começar amanhã, eu estava dura, precisava. Precisando. Aí tá, eu começar amanhã. Tá, peguei, aí na quinta-feira eu fui lá. Trabalhei quinta, sexta e sábado, fechou sábado de tarde, aí eu não pedi nada, eu estava lá na hora, falei, já vou te dar R$1.000 do que tu já fez. Sem eu falar nada. Aí sabe, eu já vi que era Deus. Eu sei que em 10 dias eu ganhei R$5.000 em feito ali. E de lá pra cá, eu nunca mais fiquei necessitado. Daí depois veio o ano da pandemia. E aqui eu devia R$30.000 que via assim de dívida, assim, que eu vinha enrolando. Eu via assim, eu nunca deixei de pagar na data certa. Só que quando eu devia para ele, com 30 dias, com 30 dias eu vinha pagar ele, mas eu venho emprestado de outro para não sujar o meu nome lá com ele. E assim, só que vai vir na bola de neve. E trabalhava que nem um doido, e aquilo parece que o dinheiro entrava e tu não sabia para onde é que saía. E todavia eu ganhei tempo. Aí daí eu fiz aquele propósito ali e foi em fevereiro, o pastor falou assim, ó, esse ano da pandemia vai ser um ano muito difícil, ele falou assim. Mas tem gente que vai se surpreender o que Deus vai fazer na vida dele. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Daí tá, falou que ano tá, ficou. Daí eu sei que naquele ano eu paguei R$30.000 que eu devia, e mais umas coisinhas pequenas que tinha lá, e ainda me sobrou R$11.000 no final do ano. E lá pra cá eu nunca mais fiquei devendo testar um centavo para ninguém. Nada, nunca mais. E aí, daí depois que eu falei das vacas ali, depois tá aquelas vacas no trabalho, que eu vou vender essas vacas no fim de oração. Foi eu falar, o primeiro que eu falei já, não, eu fico lá. E era 12 mil, eu vendi bem, sabe? As 2 vacas eu não vendia. Daí quando eu vendi as vacas, eu falei, pô, mas dessas vacas eu já tinha devolvido o dízimo, quando eu comprei as vacas, eu tinha devolvido o dízimo daquela vaca. Mas daí eu pensei assim, não, mas senhor, eu prometi foi um abraço contigo que tudo que o senhor me abençoasse, eu ia devolver o dízimo. Então aquele seria o dízimo do dízimo, né? Porque eu já tinha tirado o dízimo. Tá, mas eu nem pensei nisso. Não, tudo que o senhor me abençoasse, eu falei que ia devolver o dízimo e vou ser fiel ao Senhor. Tá, o cara veio lá, levou as vacas, daí 15 dias, um dia de domingo de tardinho, estava quase me arrumando para vir para a igreja, uns 5 e pouco assim. Aí chegou lá em casa, eita, logo agora, que era hora de ir para a igreja. Aí chegou lá, conversou, disse, olha aí, eu vim fazer um negócio contigo, mas você queria algum serviço, vou fazer algum serviço para ele. Eu fiz vim fazer um negócio contigo, um negócio bom. E ele disse assim, ó, e eu tinha ficado com um bezerrinho, sabe, aquela vez lá da vaca, eu tinha ficado com um bezerrinho. Disse, ó, tu me arruma 3 bezerrinhos aquele ali, tu pode ir lá pegar 2 vacas e eu não vinha de volta. Porque aí a mulher quer que tinha leite e eu não tenho tempo, daí já perguntei para brigar com a mulher porque não tem tempo para tirar leite. Agora você vê. Aí me deu, eu fui lá e comprei um bezerrinho até melhor assim do que ele pediu, só maiorzinho até. Sei que eu paguei R$3.000 sem bezerro. Ela vendeu vaca por 12 e me deu R$9.000 de volta. Aí eu vim tirar dízimo do dízimo. Aí que eu vim fazer o quê? Como Deus é maravilhoso quando tu faz as coisas, porque eu nunca devolvi o dízimo assim com algum interesse, um dia que Deus me retribuísse. Eu fiz por amor, por ser fiel, eu fiz de coração, quando assim, eu fiz de coração. Então isso ali, de lá para cá, eu nunca fiquei devendo, o que Deus tem feito na minha vida assim é maravilhoso. Então, Glória a Deus. Então, como eu digo assim, só que eu digo assim, nós, muitas vezes, nós temos que passar. Quer dizer, eu fiquei 1 ano perdido no deserto. Quer dizer, 1 ano que só dava eu pagar missa na época, eu ganhava 200, pagar missa do carro na época, então não dava para as coisas assim. Mas eu fiquei, eu fiz a promessa que deu. E às vezes, vocês vejam como é que é as coisas. Às vezes chegava o final do mês, às vezes tinha uma conta para pagar, certinho aquele dinheiro que era do dízimo, era o que ia cobrir aquela conta. Mas eu não, eu fiz a proposta de ser primeiro, vou devolver o dízimo.
Uns dias aquele dinheiro entrava, não sei como é que entrava, e ia lá e pagava aquela conta. Agora, se eu deixo, não, primeiro eu vou pagar a conta e para depois devolver o dízimo, talvez Deus não tinha feito o que fez na minha vida. O Ney fez lembrar um negócio que aconteceu comigo no passado. O Ney mesmo sabe que na época que eu estava com frango assado eu era fiel mesmo no dízimo, e hoje eu sou fiel do mesmo jeito, só uns dias eu parei. E falei, vou apoiar para vender as marcas de frango, não vou trabalhar com frango mais. E eu não sei no Facebook, eu não sei no Instagram, não sei tudo. E passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses e não vendia. Daí eu falei assim, ó, vou fazer um propósito, eu sou fiel no dízimo. Eu vou pedir um valor agora, eu vou vender esse assado, eu vou dar os 10% e vou dar mais um pouco. De repente, me ligaram para mim, ô, tu tá vendendo um assado? Eu falei, tô. Eu falei, vou pedir um valor que não existe, né? Porque eu já não queria mais vender. Eu pedi 12 mil reais. Não valia, tu sabe que não valia 12 mil reais. O cara veio de lá de Joinville, levou tudo. E me deu 12 mil reais. Eu falei, meu Deus. Na hora que ele passou a Marcelo, eu falei, quanto tu tá que eu quero dar o desconto? Não, é assim, e as coisas de Deus, assim, e muitas coisas você vai falar para pessoas, vocês acham que não, não, porque foi eu que trabalhei, que não sei o quê. Nós nós trabalhamos. Mas Deus que nos deu a graça de nós poder trabalhar, tudo isso, então tudo são bênçãos de Deus. Assim, a hora que nós começamos a fazer as coisas assim, por amor a Deus. Assim. Eu vejo hoje assim, ó, eu vi ele dar a palavra assim, ó, eu me alegrei, eu vi uma mudança dele, isso, ó. Assim, uma mudança muito boa assim. Glória a Deus. Você olha, eu não sei se é só eu, mas eu olho para a pessoa e eu vejo, não sei se você também vê, você vê a diferença na pessoa. Aqui dentro da igreja, eu vejo quando a pessoa entra aqui, quando a pessoa está com o brilho do Espírito Santo. E essa mesma pessoa, ela passa você, quando ela vem, você só vê uma carreira que você não vê mais o brilho do Espírito Santo. Muitas vezes eu vi isso e eu vi no culto passado aqui, ó. Uma pessoa ali dentro, e se olhar, você vê aquela carreira assim. O semblante bem murcho, né? Você olha na pessoa. E quando você vê que está o Espírito Santo na pessoa, você vê o brilho do Espírito Santo. Não é a pessoa, é o brilho do Espírito Santo, é algo diferente que você está vendo naquela pessoa. Então, mas você só vê isso se você se colocar em espírito. É verdade. Muitas vezes, no começo, quando eu era o diácono, e que o diácono ele é uma das pessoas mais importantes dentro da igreja. Uma pessoa que falou para isso, e no começo, quando eu estava com o diácono, eu nem sabia o que é diácono. Notaram que eu estava com o diácono, que eu fui para as banheiras, abri lá, sabe? Daí eu fiquei 3 anos na porta, sempre eu na porta. E então, só que, assim, sabe por que o diácono, quando o que está na porta, ele é mais importante? O diabo para entrar tem que passar pela porta, tem que passar pelo diácono para ir lá frente à igreja. E lá naquela outra igreja, até pode perguntar para o Décio que ela afirma isso. Um dia já tinha chegado umas 3 pessoas, chegou uma mulher lá, ela chegou. Quando ela entrou, o Espírito Santo já mostrou, né? Que o Satanás estava nela, que ela veio para frente à igreja. E ela se colocou, eu estava assim na porta, quando ela entrou assim, já comecei a repreender, já falei para o Décio, vou morar, porque o Satanás entrou na igreja. E ela se colocou ali, sabe? Ela se colocou ali assim em pé, e disse, Senhor, não deixe que ela mude o pé daqui, Senhor. Só daqui para fora, não daqui para dentro. Ela fazia assim, ó, para ir assim e não conseguia tirar o pé do chão, cara. Aí aconteceu, ela ficou um tempo ali que não pôde, pegou e foi embora. E assim, mais umas 2, 3 pessoas assim. Então aí que eu vi, teve uma pessoa, o pastor Aristides, ele é analfabeto. Está com 70 todo. Mas pensa esse nome querido, um homem de oração, da hora toda da madrugada. Eu aprendi a orar na madrugada, foi com ele. E aquele homem me ensinou muita coisa. Ele é analfabeto, mas na presença de Deus ele é muito grande. Eu vi aquele homem expulsar demônio assim, ó. Quando ninguém expulsava, eles mostraram para ele lá expulsar o demônio assim. E ele não sabe ler. O único pregação que ele fazia é o Salmo 23. É a única pregação que ele sabia fazer porque ele não sabia ler. Mas ele louvava, ele e a mulher louvavam, que era. A mulher dele morreu. Vinha ficar 2 dias lá em casa. Pensa aí uma vez, ele tocava ela tudo. Então aquele homem disse assim, ó. O diácono, ele tem que estar no óleo. Ele tem que estar na oração.
Porque é ele que vai, primeiro que o diabo vai ter que passar por ele. E a hora que ele sair, se ele arrepender em nome de Jesus e começar a orar, o diabo cai por terra, ele tem que sair para fora, ele não consegue ir lá para dentro. E aí tu vê, então aquilo ali, sabe, foi uma lição que eu nunca esqueci daquilo, sabe? Então são coisas assim, ó, são experiências que você vai aprendendo assim. Então, nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, né? Nós temos que aprender, cada dia nós aprendemos mais, assim. Porque hoje, tem poucos que dão esse tipo de ensinamento. Hoje não é fácil, chega ali, pode ver, tem pessoas, só entra lá como não fosse nada, assim, a casa de Deus nós temos que cuidar na casa de Deus, né? Eu disse lá em Eclesiastes 5, né? Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor, quer dizer, nós temos que ter cuidado quando nós entrar, né? Na casa de Deus, assim. Então eu digo, nós somos falhos, né? Mas quando eu digo assim, ó, nós que estamos aqui, nós temos, todo dia estamos aprendendo. O senhor aprende comigo, eu aprendo contigo, um aprende com o outro. Aí, eu gosto aqui, é que às vezes nem sempre pode vir, mas eu gosto, porque o senhor dá uma palavra, outro dá uma palavra, né? Então assim, Interage. nós estamos interagindo com Deus. Não é entre nós, nós estamos interagindo porque no meio de nós tem um aqui, que está nos vigiando, está nos guiando, está nos olhando e está se alegrando com nós, porque nós estamos falando em nome dele, né? É a comunhão, né? Comunhão, uma comunhão com Deus, então sabe, isso é maravilhoso, só que assim, então, e outra coisa, que assim, ó, não é querer falar mal de ninguém, mas tem pessoas que moram aqui perto, não trabalham e também não vêm. Aí quer receber bênção de Deus, né? Então nós, muitas vezes nós temos aqui a dificuldade, né? É tudo, mas nós estamos aqui. Só que isso tudo será começado porque Deus está vendo, né? Assim, porque eu digo, mas por quê? Porque nós temos de coração. Quer ver Deus ficar triste com a igreja é quando vê um pregador, ou quando vai o pregador pregar, e ela pergunta antes, quem é o pregador hoje? Aí fala, aquele. Então assim, deixa ele pensar que se ele ler um versículo, pode ser pequeno para ela. A carne, para Deus, é muito grande. Se alegra muito. Que nem talvez ela fique triste pelo fato de um simples versículo, mas para Deus é muito grande. Pode mudar a vida da pessoa. Pode mudar a vida da que pessoa. nem eu digo assim, ó, se passar ali um andarilho ali, ele pegar, ver a Bíblia, e ele ler para mim o que está na Bíblia aqui, eu vou parar e vou olhar. Porque é o seguinte, às vezes é a boca de Deus usando ele para falar. Justo. Então eu não posso dizer porque ele é um andarilho. É a mesma palavra que ele vai falar lá, eu vou falar aqui, ou alguém outro vai vir falar aqui, é a mesma palavra. Agora se ele falar dele, não. Agora se ele falar o que está aqui dentro, né? Então é isso aqui. E muitos hoje assim, que nem hoje eu vejo assim, ó, já tem vários assim, até professor assim, a tal da teologia. A teologia está matando. Está matando as igrejas. Está matando muitos pastores da igreja, porque daí eles começam a querer achar. Inventar. Daí eles inventam. Eles fazem aquele rodeio todo, fazem. Não valoriza o pequeno. Eu não acho que a teologia está matando a igreja. Minha opinião. Sim. Sabe o que está matando a igreja? Tem pregador, tem. Eles vão lá, eu tenho um programinha, se vocês quiserem baixar no YouTube, vocês podem baixar. Eu disse que eu não sei nem baixar, mas disse que eles estão, hoje a maioria estão fazendo sim pregação. Pega uma pregação que está lá. Tem pregador que veio ali em cima do culto ali, ele pregou, trouxe o esboço dele, ele trouxe a pregação toda, eu não conseguia sair da frente do esboço, eu não sabia pregar. Daí ainda vai, eu trouxa aqui, encaixei em casa, vai procurar a pregação dele, eu puxei a pregação inteira ali, o que ele pregou ali. Então, É isso que está matando. Aí valorizo essas pessoas, não valorizam aquele pequeno que está ali lendo a Bíblia, lendo a palavra. E recebendo o Espírito Santo. Por isso que eu digo, aí ele está recebendo o Espírito do Facebook. Aí já está lá pregando 1h30. E tem gente hoje pagando preço por não ouvir o pequeno. Com certeza. Tem gente pagando preço por não ouvir o pequeno. Achar que o pequeno é uma simples pessoa, pode ser simples para ele, mas para Deus ele é muito grande. Sim. Entendeu? Então assim, nós sempre tem que ser o menor. Porque nós não somos nada. Assim, nós temos que ser o que nós somos. Justamente. Não é o que nós. Fazer para Deus, né? Fazer para Deus. Agora, se for olhar pelo homem, não tem nem deixa que fique ninguém.
E hoje a maioria das igrejas estão matando por causa assim. Só vai ficar os verdadeiros. Você pode ver que as igrejas, todas as igrejas, daqui para frente a tendência é esvaziando. Vai ficar poucas. Sabe qual é aquela que está crescendo? Aquela que chega assim, bate nas tuas costas. Não, a cervejinha fala, não, a cervejinha fala, não. Mas ó, o culto é sábado, tá? O culto tem sábado aqui. Como tem quarta-feira. O culto tem esse domingo. Aí chama teus amigos. Ó, no final tem uma carninha lá. Tem uma cervejinha, tá vendo? De onde tá vendo? Aí essa está lotada. Então é assim. Eu fui numa igreja uma vez, eu fui na igreja uma vez, a pastora estava pregando, ela começou a descer do púlpito e falar que não existe pecado no mundo. Porque Jesus, quando morreu, levou nossos pecados. Eu falei, o que está fazendo na igreja? Eu sei de dentro. São coisas distorcidas. Então, para dizer assim, por isso que nós temos que ter atento à Bíblia. Deixa o pastor pregar, assim, não vamos julgar ele. Justo. Vamos comer a carne e jogar o outro fora. Vamos ficar com o que está aqui, o que não está aqui, Senhor. Esse está nas tuas mãos. O coração absorve. O que não quiser, o coração deixa de lado. A carne é pinha fora. Comer peixe. Pinha fora. Porque assim, como assim, o homem é falho, né? O homem é falho, então eles também vão errar. Então, só que nós não podemos concordar com ele. Mas às vezes são arrogantes, para mostrar conhecimento. Sim, claro. Eu fui no culto uma vez, o cara começou a querer postar pose, a viúva de Naim, vinha para o enterro e tal. Aí vinha Jesus, aí encontrou-se e as carpideiras, ele queria mostrar, falar difícil, pregou mais das carpideiras do que Jesus. Esqueceu até das formigas. As carpideiras, que a carpideira, coitada, queria aparecer, né? E quem enfeitar é a coisa simples. Teve um pregador que pregou agora há poucozinho aqui na igreja sobre Jó. Vamos voltar para a Bíblia, que ele pregou sobre Jó lá, né? Ontem mesmo sobre Ló. Porque vocês acham que Ló era um mau elemento? Eu não acho. O pastor achou que era um péssimo elemento. O pastor que pregou ontem. Mas ali, fora da Bíblia. Não, mas ali... Fora da Bíblia. Não, né, mas aí eu vi, como falou, eu estava vendo ali, porque os dois tinham muitos bens. Muito bem, daí tem que separar. Mas os pastores, continuaram abençoados. Continuaram abençoados. Pois é, mas que eu digo, mas Ló... O cara fez de Ló não era mau caráter. Sim. Mau caráter, mau elemento. Tudo bem. Então assim, não dá outra coisa. Quer aparecer, pastor que quer aparecer. Então assim, porque assim, agora mas vamos ficar com o que trouxe de bom. Que coisa boa. A espinha joga fora. Isso, mas da última parte eu não gostei. Irmãos, estamos agradecidos aqui, né, pela maravilhosa palavra que o Senhor trouxe. E o que trouxe de entendimento para nós, né? É que nós temos que ser simples na presença do Senhor, ser mais humilde, né? Por quê? Porque a semente é a menor, né? Mas o que tem que crescer em nós é Cristo, né? Nós temos que desaparecer, porque a semente ela cai na terra e desaparece. Mas o que aparece em nós é Cristo. É isso que a palavra que ele estava falando. Tem que aparecer para Deus, não é para o homem. Maravilha? Irmão, pastor da palavra apostólica para nós. Pode ligar ali. Então, irmão,